Jeremias: antes que você fosse formado no ventre, eu te chamei e te designei profeta para as nações. Eu fui chamado para fazer missões, ser um profeta para as nações. Eu fui chamado para fazer missões, ser um profeta para as nações. Pequenos missionários, vamos cumprir o ID pelo mundo inteiro. Pra decolar comigo, diga: eu vou! E na Europa? Eu vou! E lá na Ásia? Eu vou! E na América? Eu vou! No mundo inteiro? Eu vou! Fazer a obra de Deus! Um pequeno missionário sou, um pequeno missionário sou. Eu sou um pequeno missionário sou, separado, escolhido para a obra do Senhor. Atenção, missionários a bordo. Aleluia. Cadê os missionários a bordo aí? Cadê os missionários? Não. Cadê os missionários? Aleluia, glória a Deus. Irmão, nós somos animados, irmão. De 0 até os 100 anos é criança. Passou disso, continua criança, né? Vem aqui, irmã André, em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Nossa, cada vez que o pastor chama, dá uma coisa assim no coração. Mas, enfim, a gente tem que falar de Deus, tem que falar do amor dele. E eu quero contar um testemunho para os irmãos. É algo assim que aconteceu na minha vida, que eu pedia para Deus, sei lá, acho que há mais de 20 anos. E eu falava: Deus, eu sei que para mim está muito longe da minha realidade, mas eu sei que para o Senhor não. Porque o Senhor pode todas as coisas e eu creio que um dia eu também vou viver isso. Quando eu saía passear, assim, à tardezinha com a minha cachorra, eu via os casais, assim, meus filhos indo para a igreja. Eu falava: Deus, que coisa maravilhosa, Senhor. Como eu acho lindo, porque domingo é o dia do Senhor. Então, é dedicado para as famílias. Eu falava: como eu queria isso para a minha vida, Deus? Mas quando, não sei. Vai ser feita a sua vontade. E os anos se passaram, e assim, eu sempre orando, até que chegou um dia que eu falei: tá nas mãos de Deus, um dia, se for da vontade dele, ele vai realizar. E para a honra e glória do Senhor, aí meu marido, ele se converteu, se batizou, e agora, graças a Deus, ele pode me acompanhar. Isso para mim é gratificante demais. Eu não tenho palavras para agradecer. Esse Deus é uma maravilha, assim, é algo que vai além. É sem palavras, é sentimento. Então, é uma das 1000 coisas que Deus fez, está fazendo e creio que vai fazer. Então, é muita gratidão. Meu coração transborda. Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Isso é gratificante, né, irmãos? O propósito maior é isso. A gente vê as pessoas serem alcançadas pela graça de Deus, pelo amor de Deus. E o amor de Deus nos constrange, né? Como nos constrange? A gente olha para dentro de nós e fala: puxa vida, eu preciso de Jesus. Preciso de Deus. E por isso, graças a Deus que você está aqui nessa noite. Você não veio em vão aqui. Deus trouxe você aqui por causa de um propósito que Ele tem na sua vida. E o propósito maior é salvar você e a sua casa, a sua família. E através de você, você é o instrumento de Deus que está aqui, que vai levar a paz lá para a tua casa. Você crê? Em nome de Jesus, você é o instrumento de Deus nessa última hora da igreja. Você é o instrumento escolhido de Deus para fazer a diferença. Irmão Gijo, prepara mais um louvor, em nome de Jesus. E a igreja continua glorificando o Senhor. Daqui a pouco nós iremos ouvir a palavra de Deus. E eu estou feliz nessa noite por cada um de vocês que estão aqui, irmãos. Vamos continuar nessa visão do reino de Deus, que não é eu, é nosso. O reino de Deus é nosso. Por isso que o Pai é nosso, não é meu, né? Por isso que nós temos um Pai que trabalha por nós. E esse Pai está aqui olhando para mim, para você, independente das suas crises, dos seus medos, das suas ansiedades. Ele está aqui, então lance sobre Ele toda a sua ansiedade e Ele cuidará de vós. Glória a Deus. Vamos puxar um corinho? Me ajuda, Wilson. Opa. Irmão, aqui tem que ser rápido no gatilho. Tempo aqui
Mais uma vez, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Esse hino aí é o primeiro louvor que o Senhor me deu. E daqui uns dias está aí no Spotify. Deve estar no Facebook, já está. Amém? E é facinho de aprender, viu? No coro, pessoalmente. Ao único que é digno de receber Pode soltar, nem que seja cantado, eu vou cantar comigo mesmo. De receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A ti, ó Rei Jesus, exaltamos. A ti, ó Rei Jesus, nos rendemos aos teus pés, consagramos todos. Os céus e a terra, foi Ele quem fez e tudo criou para este universo além dessa lei. Não há outro ser sobre a face da terra que tenha o seu poder. Para nós adorarmos. Graças te dou, meu Deus, pois transformaste a mim. Graças te dou, meu Deus, por seu amor. Graças te dou, meu Deus, pois transformaste a mim. Graças te dou,
e podemos falar de nossas aflições. Ele é o alto refúgio, é um Deus verdadeiro de toda a criação. Damos graças a Ele, pois foi Ele que nos deu um novo coração. Agora sou feliz, agora sou bem feliz. Oh, Deus, graças te dou, meu Deus, pois transformaste a mim. Graças te dou, meu Deus, por seu amor que não tem fim. Graças te dou, meu Deus, pois transformaste a mim. Graças te dou, meu Deus, por seu amor que não tem fim. Amém. Esse louvor está no YouTube, irmãos. Os irmãos que quiserem ouvir, é Cantor Gijo, Creio em um Ser. Amém? Glória a Deus. Deus continua abençoando, né? Nosso irmão Gijo, a gente se conhece já faz bastante tempo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler um texto aqui rapidinho. 2 Coríntios 9, 6. Essa oferta é a oferta missionária, irmãos. Então, os irmãos, como eu falei, ninguém é obrigado a dar nada, mas contribua com amor, em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai realizar o sonho da nossa irmã missionária Maria de construir a igreja, né? Eu creio que Deus fará. Eu faço como Josafá. Eu e minha esposa, nós estamos aqui, todos os irmãos inseridos nessa grande obra, porque eu falo todos os irmãos, sem exceção, desde o cooperador até nós. Estamos inseridos nessa grande obra e Deus conta com cada um de nós. Serva de Deus, está com o Pai, mas nós vamos dar continuidade no legado dela, em nome de Jesus. E eu creio que Deus vai abençoar em nome de Jesus. Algo que nós precisamos aqui colocar urgente né? Hoje é difícil, né? As pessoas andarem com dinheiro, né? É mais negócio de Pix, né? Mas futuramente a gente vai ter aí, né, o Pix da igreja para a gente estar, em nome de Jesus, futuramente construindo a igreja e vai ser uma bênção para a glória em nome do Senhor. 2 Coríntios 9, 6 está escrito assim: mas digo isso, que semeia com moderação também colherá com moderação, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada homem conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou com tristeza, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo o bom trabalho. Amém? Contribua com amor. Nosso irmão presbítero Wilson vai puxar um louvor. Irmão Alex, vem aqui, meu querido, em nome de Jesus. Hoje ele vai virar no The Fest, né? Glória a Deus. E a igreja se coloca de pé. Vai ser só uma oração rápida, mas que nós queremos ouvir a palavra de Deus. Vamos apresentar o filho do nosso irmão Girjo, é o Ayrton, irmãos. Vamos apresentar o Ayrton, para que Deus venha alcançar a vida desse moço com o seu poder e com a sua mão maravilhosa. Amém? Pode orar, meu querido, em nome de Jesus. Novamente, salve a igreja com a paz do Senhor. Vamos apresentar o filho do nosso irmão também nessa oração e que Deus venha abençoar cada um de nós. Pai, novamente aqui estamos na tua presença, Senhor. Pai querido, aqui estou apresentando o filho do teu servo, Pai. Não sabemos qual a necessidade, qual o problema,
mas Tu sabe, Tu conhece. Visita agora lá, Pai. Vai limpando, restaurando, dando graça e vitória, para que ele venha testemunhar a Tua bênção sobre a vida na casa dele, ó Deus. Para que sirva, Senhor Jesus, também de exemplo para muitos aqui que estão ouvindo, Senhor, que venha testemunhar maravilhas e bênçãos sobre as nossas casas. Pai, neste momento também apresento a Ti esse culto, Senhor, de missões, aonde neste momento essa oferta, Senhor, que será dada, multiplicada aos Teus filhos que venha dar de bom coração, mas que o Senhor venha retribuir 10 vezes mais a cada um, ó Pai. É o que nós Te pedimos neste momento e já Te agradecemos em nome de Jesus. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos Teus planos pode se frustrar. A vontade é Tua, minha vida em Tuas mãos está, e nenhum dos Teus planos pode se frustrar. Nenhum dos Teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos Teus planos pode se frustrar. A vontade é Tua, minha vida em Tuas mãos está, e nenhum dos Teus planos pode se frustrar. Nenhum dos Teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. E as palmas e grandezão ao nome de Jesus. Pastora Simone, vem aqui orar. Orar pelo pastor Alberto em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Estenda a tua mão para cá, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, diante da tua presença nós estamos, e agora nós apresentamos o teu filho nas tuas mãos, Senhor. Ele já está nas tuas mãos e creio que já tem uma palavra, Senhor, liberada sobre a vida do teu filho, Senhor, para que a tua igreja possa ser alcançada nesta noite. Que a tua palavra, Senhor, mude mentes, mude corações, Senhor. Cure, vai aonde, Senhor, o médico não pode ir, Senhor. Restaura nesta noite através da tua palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos no teu nome mesmo. Amém, amém. Receba o pastor aplaudindo a Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus.
Quero dizer para os irmãos que para mim é motivo de muita alegria por estar aqui mais uma vez nesta casa e hoje para poder estar ministrando a palavra de Deus, amém? Abra suas Bíblias no livro do Evangelho de São Lucas, no seu capítulo de número 15, eu vou ler o verso de número 18. Enquanto os irmãos acham aí, eu quero já deixar aqui meus agradecimentos ao pastor Erivan, a sua família por este convite, amém? Deus continue abençoando a sua vida. Também agradecer a Deus pela vida do meu cunhado Milton Araújo, né? Que veio também nos acompanhando, a minha filha Mariana Araújo também, que está nos acompanhando, e louvar a Deus pela vida de cada irmão que aqui está nesta noite, amém? O texto vai dizer assim, livro de Lucas, capítulo de número 15, e o verso 18. Levantar-me-ei e tornarei o caminho de volta para a casa de meu pai. E ao chegar, lhe confessarei, Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti. Podemos assentar. Eu fico feliz nessa noite de estar aqui nesta igreja e para poder ministrar esta palavra em um culto missionário. Porque eu sei que a presença de Deus é forte aqui dentro deste lugar. Certa vez, pastor Erivan, eu passava por uma dificuldade tão grande espiritual na minha vida. E eu estava fora dos caminhos de Deus. E eu estava na minha casa. E uma voz disse assim para mim, pega o carro e sai. E eu falei para minha esposa, meus filhos não estavam em casa, vamos dar uma volta. E quando nós começamos a andar, saímos de Boituva e começamos a passar bairro por bairro, e foi ficando tarde, foi escurecendo, e nós viemos para onde? Aqui nesta rua, em uma pequena igreja que tinha aqui nesta rua, que é o mesmo ministério, e eu falei, Deus tem algum propósito. Sentamos no último banco, e Deus usou a missionária, que hoje dorme com Cristo, para poder falar com a minha vida, que eu ainda iria voltar a ministrar a palavra de Deus, e hoje estou aqui como ministro. Vocês podem adorar o nome do Senhor? Vocês podem adorar? Vocês podem glorificar o nome do Senhor, porque esse Deus, Ele ainda salva. Nós escutamos aqui nesta noite que Ele ainda cura, que Ele ainda liberta, que Ele ainda dá vida, que Ele ainda transforma vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu comecei a orar. E pedir uma palavra para Deus para poder ministrar aqui nesta noite. E eu comecei então a ler a Bíblia e a meditar nessas 3 parábolas que está aqui no livro de Lucas capítulo 15. E eu comecei a conciliar o meu espírito com o Espírito de Deus. E Deus começou a falar comigo através desta palavra. Onde doutores da lei, acusadores, tentavam acusar a Jesus e a dizer que Jesus sentava em mesas de pecadores para poder comer. Jesus começa a ensinar. E a primeira parábola, Jesus começa a falar sobre um homem, criador de ovelhas. E Jesus começa a dizer que este homem, ele tinha 100 ovelhas. Mas Jesus vai dizer nessa parábola que uma dessas ovelhas, o homem perdeu.
Uma dessas ovelhas desgarrou e se perdeu, foi perdida. A Bíblia não diz como que ela perdeu ou por quanto tempo ela ficou perdida. Mas ela vai dizer que este pastor, ele deixa as 99 no campo. E ele vai à procura daquela uma ovelha perdida. E ele começa a procurar aquela ovelha. E quando ele encontra aquela ovelha, ele pega ela com alegria, com júbilo. Ele coloca sobre os seus ombros aquela ovelha que ele achou que estava perdida. E ele vai então para a sua casa. E chegando na sua casa, ele chama os seus amigos. Ele chama os seus vizinhos. E ele faz uma grande festa. Ele diz: eu estou alegre porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida, mas eu achei. E agora estou aqui festejando. Louvado seja o nome do Senhor. O texto vai dizer que bem assim também é no céu. Quando um pecador se converte a Deus, há festa no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus também fala a segunda parábola. Ele vai falar a respeito de uma mulher. Ele vai dizer que esta mulher tinha 10 dracmas. E ela perde uma dracma dentro da casa. Aquela mulher se entristece. E ela começa então a procurar aquela dracma. A palavra vai dizer que ela acende uma candeia para iluminar. Ela pega uma vassoura e ela começa a varrer a casa. E depois de algum tempo, então, ela encontra aquela dracma perdida. Ela vai fazer do mesmo modo. Ela vai chamar as suas vizinhas. Ela vai chamar as suas amigas. Ela faz uma festa na sua casa. Porque ela está alegre, porque ela encontrou a dracma que estava perdida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer do mesmo modo que quando também uma alma aceita Jesus, os anjos festejam no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Observamos que as duas primeiras parábolas está dizendo de uma ovelha que havia perdido e de uma dracma que havia perdido. Mas a terceira parábola vai dizer de um moço que saiu da casa e se perdeu. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que um certo homem, ele tinha 2 filhos. E um certo dia, um daqueles filhos, o mais novo, ele vai chegar até o teu pai, e ele vai dizer para o seu pai: pai, eu quero que o Senhor me dê a minha parte na minha herança. Normal é quando o pai morre, o filho receber herança. Mas o pai está vivo. E o filho chega até o pai e pede a sua parte. Ele vai pedir a parte da sua herança. E o pai, como um bom entendedor, achando por bem, a palavra vai dizer que ele divide aquela herança. Ele pega uma parte e guarda para o seu filho mais velho. E ele pega outra parte e dá para o seu filho mais novo. E no versículo 13 desta palavra vai dizer, pastor Erivan, que passado não muito tempo, aquele filho, ele junta toda a sua herança. Ele junta tudo que o pai deu e ele vai partir para um lugar distante. Eu lendo esta palavra, eu comecei a voltar nos versículos. E eu vi aqui
Quando esse filho chega no pai, ele diz: meu pai, eu quero a parte da minha herança. Sabe o que eu entendo com isso, meus queridos? Que quando esse filho chega no pai e ele pede a herança ao pai, ele está dentro da sua casa, os pés dele estão dentro da casa, o corpo dele está dentro da casa, mas quando ele pede a parte da sua herança, o coração dele já estava distante. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Jeremias, capítulo 17, louvado seja o nome do Senhor, vai dizer que o coração do homem é enganoso, o coração do homem engana. E esse moço estava com seu coração enganado. Ele já tinha planejado o que iria fazer e queria sair da casa do pai. Ele já tinha escolhido o seu caminho, mas no livro de Provérbios vai dizer que tem caminho que para o homem parece ser certo, tem caminho que para o homem parece ser verdadeiro, mas o final deste caminho é a morte. Louvado seja o nome do Senhor. E esse moço pega tudo que tem. E a Bíblia vai dizer que ele vai para um lugar bem longe. Ele vai para um lugar viver da maneira que ele quer. Ele vai atender o desejo do coração dele. Ele vai atender aquilo que falou mais forte aqui dentro. Ele pega tudo que tem da casa do pai e vai lá para fora. E ele começa a gastar. Ele tem uma boa economia, mas todos sabem que se não sai da fonte, não é para sempre. Todos sabem que aqui dentro da casa do pai, nós temos herança eterna. Mas se tiramos da casa do pai para fora, não é para muito tempo. E aquele moço começa a gastar. Ele gasta, vai gastando um dia, vai gastando outro dia, e vai gastando, mas sabe o que acontece, meus irmãos? O texto vai dizer que chega um dia que aquele moço, então, ele percebe que ele não tem mais um centavo no seu bolso. E para ajudar, a Bíblia vai dizer que sobreveio uma grande fome sobre aquele lugar. E agora o que fazer? Sem dinheiro, sem o apoio do pai, alguém chega e oferece um serviço para esse moço. E esse moço vai para onde? Esse moço, ele vai para o campo, cuidar de porcos. E a fome era grande. A fome era tão grande que o texto vai dizer que quando ele dava alimento para os porcos, ele sentia vontade de comer os alimentos. Agora o filho tinha tudo, passou a levar na casa do pai, mas ele está à beira de chiqueiro, cuidando de porcos. E quando eu estava lendo esta palavra, Deus dizia para mim bem assim: tem muitos que estão hoje dessa maneira. Xarabacalabachandaraias. Saiu de dentro da casa do pai e estão vivendo à beira de chiqueiro no meio de porcos. Aqui louvavam, aqui adorava, aqui pregava, aqui profetizava,
A oração era boa demais. Mas disse para o pai: me dá o que é meu, que eu estou indo. E agora está lá, na beira de chiqueiro. Já não louva mais o Senhor, já não prega mais a palavra, está no meio de porco. Chiqueiro representa o mundo lá fora, louvado seja o nome do Senhor. Porcos representa demônios, louvado seja o nome do Senhor. A palavra é rica em dar respaldo a isso. Quando Jesus ele chega numa cidade chamada Gadara, lá estava um moço endemoniado. E a Bíblia diz que era a legião que estava sobre aquele moço. A Bíblia vai dizer que aquele moço, o povo o prendia com corrente, mas ele quebrava. Ele rasgava as vestes. Ele dormia dentro de sepulcro. E ele atirava a pedra, ele estava cheio de demônio. Mas quando Jesus ele entra na cidade, aqueles demônios que estavam naquele moço olham para ele e dizem assim: oh, Jesus Nazaré, já vem já nos atormentar? Jesus não fala nada, mas os demônios já vêm nos atormentar. Eu quero te fazer um pedido. Se for nos expulsar, naquele momento aí passando um pastor de porcos, apacentando um monte de porcos, e ele falou assim: viu, se o Senhor nos expulsar, permita que nós entramos nesses porcos. E o Senhor permitiu, e aqueles porcos se lançaram precipício abaixo. Final de porcos é precipício. O que tem para porcos é precipício. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer que dentro da casa está o Pai, dentro da casa está o Espírito Santo de Deus, dentro do Pai está a herança. Louvado seja o nome do Senhor. O moço está lá e ele sente vontade de comer os alimentos que é dado aos porcos. O senhor quer ver coisa difícil na vida do homem ou da mulher? Deixa ele com fome. Deixa ela com fome. Quando nós estamos com fome, nós começamos a refletir. Por mais que nós estejamos na presença de Deus, nós até achamos que Deus abandonou. Por mais que nós estamos em santidade, nós até achamos que estamos em pecado. Por quê? Porque ninguém aguenta a fome. Sabe, irmão, que essa dificuldade que às vezes você passa, esta prova que às vezes você passa, é Deus te aperfeiçoando por algo grande que Ele tem sobre a sua vida. Porque se a herança daquele moço durasse para sempre, ele ia continuar farreando. Se a herança daquele moço dura para sempre, ele ia para outra cidade. Mas o que acontece? A herança acaba, a fome vem, e quando a fome vem, cai sobre ele o arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o arrependimento cai, ele começa ali a lembrar que na casa do Pai havia pão, na casa do Pai havia alimento. Ele começa a lembrar que os empregados de seu pai se alimentavam do melhor alimento que ele tinha. E ele, como filho, estava ali desejando a comer aquelas comidas dos porcos. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, através daquela fome veio o arrependimento. E quando veio o arrependimento, a coisa é linda demais, pastor Elivan. Aleluias. O arrependimento é tão bom. E eu acho tão bonito o arrependimento,
que eu me lembro de um certo homem, que ele tinha o amor da sua mãe. E esse homem caiu na bebedeira. Esse homem bebia. Esse homem caía na calçada, na sarjeta. Esse homem vivia uma vida de miséria, pastor Ivan. E a mãe dele era crente, mulher de oração. E ela orava e dizia: Deus, salva o meu filho. Quem sabe aquela mulher já havia ganhado o seu vizinho. Quem sabe ela tinha ganhado a sua melhor amiga. Quem sabe ela tinha feito missões naquela vila, naquela cidade. Mas o filho dela estava como alcoólatra caído na sarjeta. E a história dele foi quase igual. Eles moravam em uma casa do interior. No fundo da casa passava a linha do trem, passava o trem de passageiro. Havia um pé de limão muito alto e robusto no fundo da sua casa. E aquele moço, sabe o que ele faz? Ele diz assim: a minha vida é perdida. E ele se despede da sua mãe e sai andando sem destino. Passa-se os anos, pastor. Caiu arrependimento sobre ele. E quando o homem se arrepende, é a coisa mais linda que acontece. Porque quando há arrependimento, Deus ele se levanta do trono. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem está distante, mas de repente o Espírito Santo de Deus toca sobre a vida dele e ele começa a se arrepender daquela vida. Ele lembra do endereço da sua mãe. Naquela época não tinha o celular que nós usamos. E ele pegou uma carta e um papel e escreveu uma carta e um papel e mandou em direção ao endereço da sua casa e disse para a mãe dele: mãe, muito te aborreci, só te dei trabalho, dor de cabeça, saí de casa, te abandonei, mas eu quero fazer um pedido, eu quero voltar para casa, mãe, eu estou arrependido, mãe, tal dia e tal hora eu vou se embarcar no trem, o trem passa no fundo do quintal de casa e lá tem aquele pé de limão. Sabe, mãe, se a senhora ainda me aceitar e me perdoar, eu quero fazer um pedido. Quando eu passar, amarra uma sacolinha branca lá no pé de limão. Se eu ver a sacolinha, eu peço para o trem parar e eu desço, porque eu sei que a senhora me perdoou. E aquele homem vai. E ele começa a contar a história para um amigo que está do lado. E ele diz para ele: moço, já está chegando a minha casa. Falta apenas alguns quilômetros, é a casa tal, do lado tal. Eu quero pedir para você, eu vou fechar os olhos que eu não quero nem ver, mas eu quero que você olhe. Se você vê uma sacolinha, você me avisa. Sabe por quê? Porque se a sacolinha tiver, minha mãe me perdoou e eu vou descer para poder abraçar a minha mãe. E o moço de olho fechado, pastor Ivan, ele está indo juntamente com outro. E de repente o outro bate no ombro dele e ele fala: e aí, amigo, o que é que foi? Chegou? Ele falou: chegou, a sacolinha está lá. Ele falou: não, a sacolinha não está, mas o pé de limão está coberto com um lençol branco. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o perdão é a coisa mais linda. Quando a gente, louvado seja o nome do Senhor, se arrepende, louvado seja o nome do Senhor, algo de extraordinário acontece. E é assim. E aquele moço traz a lembrança da fartura que é dentro da sua casa. E de repente ele fala: levantei-me-ei, irei ter com meu pai, e vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti, me perdoa. Pai, nem que não me receba como filho, mas me trate pelo menos como um dos seus funcionários, dos seus empregados. E aquele
moço decide ir para a casa do pai. Aleluia! Quando há arrependimento, algo de extraordinário acontece. Aquele moço vai em direção ao pai. E eu quero dizer para os irmãos que eu também já vivi como porco lá fora. Eu tinha tudo dentro da casa do pai. Por que eu estou misturando esse testemunho com a palavra? Porque eu quero dizer para você, fica firme onde você está, irmão. Não queira pegar a tua herança e sair para o mundo, ou querer sair do lugar que Deus te colocou, porque Deus tem algo tremendo com você neste lugar. Deus vai usar a tua vida como missionário. Deus vai usar a sua vida como missionário. Talvez você pode dizer assim: esta igreja está meio vazia, mas eu quero dizer, Deus vai usar você para poder trazer as almas para este lugar. Pessoas da sua família vão se converter. Pessoas que estão na prostituição nesta cidade vai se converter. Pessoas que estão nas biqueiras dessa cidade vão se converter, porque Deus vai usar a tua vida para isso. Eu pregava a palavra, eu viajava, um moço ainda. Mas um dia eu resolvi abandonar a casa do pai. E quando eu abandonei a casa do pai, e eu tentei viver em terras distantes, quando eu percebi, para mim já não tinha volta. Sabe por quê? Porque a ovelha, o homem perdeu e foi à procura. A dracma, a mulher perdeu e foi à procura. Mas no meu caso foi igual do filho pródigo, eu se perdi. E muitos que tentaram me procurar não acharam. Porque a minha vontade não era de estar mais dentro da casa do Senhor. O diabo começou a cirandar sobre a minha vida. E eu acabei parando no meio do crime, do tráfico, do roubo, da prostituição. E o inimigo começou a cirandar sobre a minha vida, pastor Ivan. Um moço que tinha tudo na casa do pai, mas eu peguei a herança, e lá fora não tinha como usar a herança, porque o que eu tinha dentro da casa do pai, só valia dentro da casa do pai. E eu estava lá fora, no meio do crime, faccionado, cheio de demônios. E o povo dizia para mim: o seu final é morte, o seu final é cadeira de roda. Mas eu não dava ouvido. Eu fazia tudo que era errado aos olhos do Senhor. Eu fazia tudo que não era certo. Eu fazia tudo que vocês pensam que eu fazia de errado, e muito mais do que isso ainda. Tinha vez que o diabo não me usava, eu usava o diabo. Só para os irmãos verem a situação que eu estava. Mas eu quero dizer uma coisa: homens de Deus que aqui estão, mulheres de Deus que aqui estão, Deus precisa da tua boca para poder pregar o evangelho. Mas pastor, mas eu não sei pregar. Mas Deus precisa da tua boca para poder pregar o evangelho. Por mais simples que você seja, talvez você pode dizer: eu não tenho estudo. Talvez pode dizer: eu não tenho condições. Mas Deus precisa da tua boca. Aqui dentro tem missionárias e missionários que Deus quer usar para pregar a palavra. Um dia eu estou andando no meio da rua e já não via mais ninguém. E quando eu entro dentro de um bar, que eu estou saindo, eu vejo uma mulher, cabelinho amarrado, coque, senhorinha do ciclo de oração. Aquela mulher atravessa a rua,
E aquela mulher começa a falar em mistério. E aquela mulher vai dizer para mim assim: Alberto, eu sou o Senhor. Eu estou cansado com a sua indiferença. A partir de agora, eu começo a trabalhar sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher aponta o dedo na minha cara. Eu fiquei travado. Sabe por quê? Porque eu sabia que era Deus que estava na vida dela. Eu sabia que aquela mulher, ela estava cheia do Espírito Santo, ela estava cheia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não queria ir para a igreja. E um dia eu estava muito irado. A minha esposa sempre indo para a igreja, pastor Ivan, frequentando a casa de Deus. A minha esposa falou: vamos para a igreja. Eu falei: não vou, e estava tendo congresso. E ela começou a insistir. Eu falei para ela assim: não, pode ir, vai com teu Deus, me deixa em paz, vai para lá e deixou para cá. Quando ela está na igreja, louvado seja o nome do Senhor, igual os irmãos estão assentados, o pregador estava igual eu aqui pregando. De repente o pregador, ele começa a ter revelação de Deus, ele começa a ser profeta. Estava a família dela inteira na igreja. O pregador, sabe o que acontece, pastor? Ele vai levantar, ele aponta aquela mulher, que a minha esposa diz: fica de pé. E quando ela fica de pé, aí o profeta chega, fala: vem aqui na frente, e diz para ela: eu vi tudo e ouvi tudo. Eu vou trazer ele em uma cadeira de roda. A minha esposa olha para aquele homem e diz assim: se é o Senhor Deus, mata ele. Não traz de cadeira de roda, porque quando eu conhecia ele, ele pregava a palavra. E eu não estou pronta para cuidar de uma pessoa de cadeira de roda. Eu quero meu esposo em cima do púlpito pregando. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque ela tem o sangue de missões na veia. Ela tinha, aquela mulher que profetizou tinha o sangue de missões na veia. Mas eu quero dizer que o trabalhar que Deus fez na minha vida foi grande. Não vai dar tempo de eu contar. Mas eu quero dizer que hoje eu estou aqui. Sabe por quê? Porque eu fiz igual a este moço. Eu disse: levantar-me-ei, irei até o Pai, e direi ao Pai: Pai, eu me arrependo, porque eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus. Mas o Pai diz: eu estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele moço chega. E quando o pai vê de longe, o pai sai correndo. E aquele moço diz: Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, me perdoa. Eu não sou digno de ser seu filho, mas deixa pelo menos que eu seja um dos seus trabalhadores. O pai começa a abraçar e começa a interromper: calma, meu filho, calma. E começa a chamar os teus servos. De repente os servos vêm e ele diz assim: olha, calça os pés deles com sandália, troca as vestes, coloca a veste nova, põe um anel no dedo. Eu estou dando direito de filho, e também mata um novilho, porque hoje vai ter uma grande festa neste lugar. Vamos ficar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Quantos estão preparados para fazer missões? Quantos têm o desejo de fazer missões? Ninguém tem o desejo, mas Deus, Ele vai colocar no teu coração o desejo. Sabe o que foi impressionante? Eu morava em uma casa